Juízes capítulo 16, o 7º livro da Bíblia. Lá no começo, Juízes capítulo 16, o verso 20. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Amém, Jesus. Esteja com seus ouvidos abertos, com seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. Juízes capítulo 16, o verso 20, diz assim: Então ela chamou Sansão. Os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estava em casa orando e o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre a história de Sansão, né? Sansão foi um homem chamado por Deus antes do ventre da sua mãe. Mas antes do nascimento de Sansão, algumas coisas estavam acontecendo com o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que Josué, quando ele entra na terra prometida, na terra que Deus disse: Josué, quando você entrar nessa terra, essa terra ela vai manar leite e mel. É uma terra que eu prometi ao meu povo e eu vou entregar ao meu povo. A Bíblia diz que Josué guerreia, batalha, conquista muitas terras. E quando eles entram na terra prometida, Josué está cansado, está velho e diz: olha, agora o Senhor vai guiar vocês no que vocês devem fazer nessa nova terra. E então o livro de Juízes ele tem esse nome porque é dado aqui o início da era dos juízes. E a Bíblia vai dizer que o Senhor começa a levantar juízes porque ainda não existia rei em Israel. O rei do povo era o Senhor. Quem governava o povo era o Senhor, porque Deus tinha o desejo no coração de que Israel fosse uma nação diferente, que Israel não fosse governado por reis da terra, mas que Israel fosse governado pelo Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que o Senhor começa a levantar juízes para guiar o povo, porque toda a humanidade precisa de liderança. Você um dia teve um pai, teve uma mãe, você teve um professor, você tem um patrão, porque o ser humano ele precisa de autoridade sobre a vida dele. Porque se o ser humano não tem autoridade, ele começa a fazer tudo segundo o seu coração, ele se perde, ele não tem uma direção, ele não tem um norte. É por isso que Deus levantou juízes para guiar o povo. E a Bíblia diz que quando o juiz morria, o povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel, toda vez que eles não tinham uma autoridade, eles começavam a pecar, eles se desviavam. E a Bíblia diz que o Senhor tinha misericórdia quando o povo se arrependia e o Senhor levantava sempre um novo juiz. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele está vendo o povo sofrendo, as terras estão sendo invadidas pelos filisteus, mas o Senhor diz: eu vou levantar um novo juiz, porque eu tenho misericórdia do meu povo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele chega em uma mulher que era a mãe de Sansão, posteriormente seria a mãe dele, e ele vai dizer para esta mulher, o anjo do Senhor vai dizer: olha, eu vou gerar no teu ventre alguém que vai livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão ainda não tinha nascido, mas o Senhor já o tinha separado para uma grande obra. E aqui Deus ele traz uma revelação para a nossa vida, que antes mesmo de você nascer, Deus já traçou um plano para a tua história. Antes mesmo de você ser concebido, o Senhor já tinha algo para você, aleluia. Então talvez você entrou aqui nessa noite pensando: a tua vida é uma obra do acaso, a tua vida é um acidente, mas eu quero dizer para você: não, a tua vida não é um acidente, você não nasceu por acaso, mas Deus ele tem um plano para a tua vida. Deus ele não cria rascunhos, Deus cria alguém para viver promessa, aleluia. Quando você lê o Salmo 139, o salmista vai dizer: antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já escreveu todos os meus dias no teu livro. O Senhor já traçou uma história para você. Irmão, então como que eu vivo essa história? Entrando no centro da vontade de Deus, aleluia, obedecendo, porque existe uma história que a gente quer, mas existe uma história que Deus escreveu para a tua vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz: ei mulher, do teu ventre vai nascer alguém que vai ser juiz e vai livrar o povo. Sansão não tinha nascido, mas já tinha uma palavra liberada sobre ele.
Você ainda não era nascido, mas Deus já tinha uma palavra liberada sobre a tua vida. Aleluia. Sabe por que você hoje está aqui? É porque você quebrou tanto a cara, fez tantas coisas erradas, mas isso tudo te empurrou para Deus. E é Deus dizendo: eu tenho um plano, uma palavra sobre a tua vida. É por isso que você não pereceu, é por isso que você não morreu sem salvação, é porque eu tenho uma palavra sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer que o anjo dá ordem para aquela mulher: olha, você não vai beber vinho, não vai beber bebida forte, porque este menino que vai nascer no teu ventre, ele será nazireu de nascença. Ele não vai beber vinho, não vai beber bebida forte, não vai comer comida contaminada, não vai tocar em defunto e não vai cortar os seus cabelos, porque ele será meu. Eu quero Sansão 100% para mim. E o Senhor, ele faz essa exigência a Sansão porque ele tinha um chamado, ele tinha um propósito de ser juiz. E entenda, quando Deus tem algo para mim e para a tua vida, ele vai exigir de você o que ele não exige de outros. O Senhor vai exigir de você o que ele não vai exigir da maioria, porque você não é a maioria, você é um escolhido. E às vezes você não entende, mas por que eu não posso fazer o que todo mundo faz? É porque você tem uma promessa, Sansão. É porque você é um escolhido, Sansão. É por isso que você não pode falar como todo mundo, não pode andar como todo mundo, não pode ir onde todo mundo vai, porque tu, Sansão, tem promessa. Sansão, tu é separado para algo. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer: quanto mais é dado, mais é cobrado. Oh, glória. Quanto maior é o nível da promessa, maior é a responsabilidade. Quanto maior é o nível da promessa, mais coisas que não agradam a Deus, Deus vai tirar da tua vida. Não se preocupa, Deus vai tirar. E quanto mais você tem responsabilidades, mais coisas de Deus vão chegar na tua vida. Quantos estão entendendo? Deus vai tirar coisas, mas também vai colocar coisa, porque o Senhor tem uma promessa sobre a tua vida. Eita glória! Aleluia! Sansão é nazireu. Sansão é diferente. Sansão tem chamada, mas a Bíblia vai dizer que mesmo ele tendo chamada, mesmo ele tendo uma promessa, Sansão cresce e ele fica rebelde. Porque não é porque você tem promessa que você não deixou de ser homem, você não virou arcanjo, você não virou um serafim, você continua sendo ser humano. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele começa a desobedecer. Ele é nazireu, mas ele começa a ter pequenas quedas na sua vida. A primeira queda de Sansão é quando ele se casa com uma mulher estrangeira. Um israelita se casava com um israelita, mas a Bíblia vai dizer que ele vai lá no meio dos filisteus, acha uma moça e se casa com ela. Mas tudo isso era um plano do Senhor para que ele sondasse a terra, para que ele sondasse o inimigo e o dominasse. Mas o que chama a atenção é que em vez de ele fazer o que Deus queria, ele entende tudo errado. E ele começa a tomar decisões irresponsáveis. Porque era para ele se casar com uma mulher filisteia e voltar para a terra dele. Mas ele começa a viver mais na Filístia do que em Israel. Ele começa a ter mais amizade com os filisteus do que com os hebreus. Ele começa a amar mais aquele mundo, aquele cenário, do que estar liderando o povo de Deus. Porque Sansão é um juiz de Israel. Sansão deveria estar na terra de Israel. Mas aonde ele está? Ele está na terra que é do inimigo. Ele está onde ele não deveria estar. Oh, meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Quem tem promessa não pode ter mais intimidade com os filisteus do que intimidade com o povo de Deus. Quem tem promessa tem que estar no meio do povo de Deus. Quem tem promessa tem que ter a marca hebreia. Quem tem que ter a marca do povo de Deus. É Jesus. Aleluia. Fala, Jesus. Era para Sansão ir lá do inimigo, mas não era para ele permanecer lá com o inimigo. Ele fez uma aliança, mas era para ele voltar, porque ele tinha um povo para liderar, ele era juiz. E a queda de Sansão começa quando ele entende errado. A queda de Sansão começa quando ele se equivoca e interpreta errado. Ele carregava uma promessa, mas ele começou a se afeiçoar aos filisteus, a ter mais intimidade com os filisteus do que com o povo de Deus. E a queda nossa começa quando nós começamos a ter mais intimidade com aquilo que Deus não nos chamou para fazer. E nós precisamos ter intimidade e amizade com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Todos
estão entendendo? Deus te chamou para ter intimidade com a Bíblia. Deus te chamou para ter intimidade com a igreja. Deus te chamou para ter intimidade com jejum, com oração, aleluia. Deus te chamou para estar atualizado com as notícias do céu. Aleluia! Eita glória! A Bíblia vai dizer que Sansão começa a ser irresponsável e ter pequenas quedas. Ele tem uma palavra sobre ele, mas você vai ver que o texto que nós lemos, o Senhor o tinha deixado. Mas para o Senhor deixar Sansão não foi da noite para o dia, foram pequenas quedas. E cada vez que Sansão caía, era pior, a queda era mais grande. Preste atenção, toda vez que Sansão caía, era um abismo mais profundo. Primeiro ele se casa com a Filisteia. Depois, sabe o que Sansão faz? Ele começa a passar no meio das vinhas, porque tinha um caminho que não tinha vinha para ir para os filisteus, para a terra dos filisteus. Mas ele fazia questão de passar no meio das vinhas. E Sansão não podia comer uva, Sansão não podia beber vinho. Mas por que ele passava no meio da vinha? Porque escondido ninguém está vendo, então eu vou pegar um cacho de uva. Meu pai e minha mãe não estão aqui na vinha, eu vou pegar escondido esse cacho de uva, porque eu estou com sede, uva tem água, aleluia, vai me hidratar. Mas Sansão, você não pode tocar na vinha, Sansão, você é separado. Sansão começa a flertar com o pecado. Aleluia! Eita! Porque ninguém está vendo. Estou sozinho. Quem já foi em plantação de uva sabe, né? Você fica lá perdido no meio, não vê ninguém, né? Final de ano todo mundo vai lá pegar uva, né? Nas vinhas para fazer a ceia, né? De Natal, de Ano Novo. E às vezes quando você entra no meio da vinha, você caça fulano, ciclano, não encontra, porque some assim de tanto pé de uva, né? E Sansão ele começa a ter pequenas quedas. Bom, comi a uva, mas o cabelo está grande, a unção está sobre mim, a força está sobre mim, Deus está aceitando o meu erro. Não, Sansão, não abuse da misericórdia, Sansão. Mas a Bíblia diz que depois de comer uva, ele mata um leão. Quando ele volta, aquele leão morto tem uma colmeia dentro dele, de abelhas. E ele toca no cadáver do leão. Judeu não tocava em cadáver, quanto mais um nazireu. Um nazireu não podia tocar em cadáver de jeito nenhum, senão ele ficava impuro, contaminado. E a Bíblia diz que ele toca no leão, come do mel e ainda faz um provérbio. Sansão não flerta com o pecado, Sansão. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele vai para a terra dos filisteus e lá ele abandona a sua esposa, deixa ela e depois ele se deita com uma prostituta. Sansão, um abismo está chamando outro abismo, Sansão. Sansão, um abismo está chamando outro abismo, e isso vai te prejudicar no futuro. Por que o pecado é doloroso? Porque o pecado ele nos deixa insensível. O pecado rouba o temor. O pecado rouba a sensibilidade de Deus em nossa vida. O pecado nos rouba de Deus e da nossa chamada. Sansão, você tem um povo para liderar em Israel. O que você está fazendo na Filístia? Se perdendo, se corrompendo. Eu tenho algo na tua vida, Sansão, mas eu preciso de você dentro do propósito. Glória, eita. Sansão, sai daí enquanto é tempo, Sansão. Talvez você entrou aqui nessa noite e está chegando propostas para você, mas Deus não tem proposta para você, Deus tem promessa para você. Aleluia! O diabo faz proposta, o diabo te oferece coisas que tentam o teu coração, mas o Senhor está dizendo, sai daí, Sansão, porque é perigoso. Você está numa linha muito fina, Sansão, volta para o teu propósito. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Sansão, você não é qualquer um, Sansão. Você tem uma marca desde o teu nascimento, Sansão. Sansão, aleluia. Não é porque todo mundo está indo que você precisa ir, Sansão. Não é porque todo mundo está sentado na roda dos escarnecedores que você precisa sentar, Sansão. Sansão, escapa-te pela tua vida. Aleluia. Um abismo vai chamando o outro. Chega uma hora que Sansão ele já está tão sem temor. Pequei até aqui, estou com força, a unção está sobre mim, nada aconteceu. A Bíblia vai dizer que ele taca fogo na seara dos filisteus. Ele pega 300 raposas, o homem era bruto. Capturou 300 raposas, fez 150 pares de duas em duas, amarrou o rabo delas e colocou fogo,
chamusca de fogo para elas saírem correndo e tacar fogo na seara dos filisteus, e pegando fogo na seara. Ele era inteligente, mas pro mal. Sansão tinha uma inteligência linda, irmão, que Deus deu para ele. Era para ele estar usando essa inteligência para julgar o povo de Deus, ser um líder para o povo de Deus. Mas como ele está fora do propósito, ele está usando para fazer algo errado. Eita! A Bíblia diz que Sansão taca fogo na seara dos filisteus. Os filisteus não vão cobrar Sansão, eles vão cobrar os israelitas. Quando chega lá, quando os filisteus chegam em Israel, os israelitas dizem: nós não temos nada a ver com isso. Sansão é hebreu, mas nunca nos liderou. Sansão é hebreu, mas nunca viveu um propósito. Sansão é hebreu, mas é irresponsável. Sansão é hebreu, mas pode pegar ele e fazer o que vocês quiserem. Sansão ficou tanto tempo longe de casa que até os hebreus começaram a dizer: não é dos nossos mais. Não queremos Sansão sobre nós mais. Pode levar para vocês. Porque o pecado rouba a tua identidade. As irresponsabilidades, as quedas, vai roubando você do teu propósito, e você não está percebendo que você já não é mais o mesmo, não ora mais como antes, não lê mais como antes, não age mais como antes. O Senhor está dizendo: Sansão, persevera naquilo que eu te chamei para fazer, Sansão. Aleluia. Mas o Senhor é misericordioso. Eita. Depois que Sansão taca fogo na seara, ele sente sede, e ele vai orar a Deus. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Eu destruí os inimigos e eu estou com sede, dá-me água para beber. A Bíblia diz que o Senhor rompe uma rocha, e daquela rocha sai água para Sansão beber água. Os judeus dão até nome para aquela rocha em homenagem àquele feito milagroso, porque Sansão está em pecado, Sansão está errando, mas aleluia, ele ainda tem uma promessa, e o Senhor ainda o ouve. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa a situação que você está, o buraco que você entrou, mas se você dizer: Senhor, lembra-te de mim, com um coração sincero, o Senhor vai abrir uma rocha e fazer jorrar água e saciar a sede da tua alma, porque Ele ainda tem promessa na tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sansão está tudo errado, mas ele ora e Deus responde, porque ainda tem vida, ainda tem chance de Sansão voltar. Mas sabe, depois desse feito, não mudou nada. Sansão não tem temor, Sansão não volta para Israel, porque um abismo foi chamando o outro, o coração dele foi mudando, e agora ele encontra uma nova mulher chamada Dalila. Se envolve com Dalila, que é o último abismo que Sansão está indo. E nessa hora ele já não escuta mais ninguém, não adianta Deus falar, porque Sansão não quer ouvir ninguém. E ele se entrega a essa mulher Dalila. Olha o perigo do homem e da mulher de Deus não ouvir o Senhor. Você vai entrando em buraco, chega uma hora que nem Deus mais você quer ouvir. Talvez alguém da tua casa está assim, talvez não é nem você, mas alguém à tua volta que você conhece está assim, não escuta ninguém. Talvez ele está encantado com Dalila. Eita. E a Bíblia vai dizer que Dalila, ela é uma infiltrada. Ela é paga para descobrir o segredo da força de Sansão. Os filisteus começam a pagar Dalila: olha, descobre para nós qual é a força de Sansão, qual é a fraqueza dele, como nós podemos derrotá-lo, como nós podemos derrubá-lo. Porque Sansão está errado, mas tem unção sobre ele. Mas há um perigo em tudo isso. Eita glória. Aleluia, Jesus. Sansão está ouvindo a voz doce de Dalila, porque provavelmente ela era muito bonita. Ele está sob os efeitos, os encantos daquela mulher. E a Bíblia diz que ele começa a mentir, começa a brincar. Não, olha, minha força está... Se você amarrar as minhas tranças com isso, se você fizer aquilo, então eu perderei a minha força. Mas chega uma hora que Dalila, ela abre o coração para ele e diz assim: diga-me, qual é o segredo da tua força? Ela apela para o emocional. Tu me amas, Sansão, então me diz qual é o teu segredo. Você não diz que a gente é um só, então me diz o teu segredo.
Sansão estava tão cego que ele revela um segredo. E tem segredos do homem e da mulher de Deus que você não pode contar, que você não pode revelar. É seu e de Deus. O segredo, aleluia, de você estar se movendo, tem coisa que é sua e de Deus, que nem o teu marido, o teu cônjuge, a sua mulher vai entender. Mas é teu segredo com Deus, aleluia. Sabe qual é o segredo do coração quebrantado? Qual é o segredo de você continuar firme no Senhor? São os lábios sinceros e o coração sincero. A maior riqueza do crente é quando você fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e você desaba. Ali onde não tem holofortes, ali é onde o Senhor sabe quem você é. Onde você despe a sua alma e diz: Senhor, eu sou pó, mas Tu és santo. Oh, aleluia, não perca esse segredo, Sansão. Sansão, você tem algo que está te mantendo de pé. Sansão, é o secreto, Sansão. Sabe por que você não parou, Sansão? O secreto, Sansão. Sabe por que você está de pé, Sansão? O secreto. Não abre o teu secreto para Dalila. A coisa mais preciosa do crente é a vida com Deus. É a sua amizade no secreto, que ninguém vê, que ninguém enxerga, que ninguém está olhando. Se você perdeu o secreto, você perdeu tudo. Se você, aleluia, perder a tua vida com Deus, não vale você ter milhões, ganhar na Mega Sena, é vazio. A maior riqueza do crente é um relacionamento vívido com o Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Não perca, Sansão, teu secreto por causa das palavras de Dalila. Não perca o teu secreto, Sansão. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão conta. Então tá bom. Sabe por que ele conta? Porque ele está apaixonado mais por Dalila do que pela chamada. Eu vou repetir. Sansão, ele está num nível que ele está tão apaixonado por Dalila que a chamada já não tem tanto valor assim. Eita, eu estou falando para alguém aqui que tem chamada, mas está encantado demais com Dalila. E Deus está dizendo: ame o teu chamado. Aleluia. Uma coisa que eu amo é pregar. Eu gosto de falar. O Denilson trabalha comigo, eu fico lá pregando para as paredes, pregando para ele. Fala: calma, fica quieto. Não fala assim, né, irmãos? Brincadeira, ele é crente, né? Mas assim, quem trabalha comigo lá vai ficar ouvindo eu pregar mesmo, porque eu amo o meu chamado. Aleluia. Bate no peito e diz assim: eu amo o meu chamado. Eu amo o meu chamado, aleluia. Eu amo aquilo que Deus me deu para fazer, aleluia. Aleluia. Oh, glória! Se você louva, ame louvar, consagre teu louvor, ensaia, dá o teu melhor. Se o teu chamado é intercessão, aleluia, ame interceder. Se o teu chamado é evangelismo, ame evangelizar. Não deixe que Dalila seja maior do que a tua chamada. Aleluia. Sansão está contando um segredo porque já estou nesse abismo mesmo, estou aqui mesmo, estou convivendo mais com Dalila do que com o meu propósito, vou falar. E quando ele fala, ele dorme porque está embriagado, e quando ele acorda, Dalila diz: olha, os filisteus vêm contra a tua vida, como diz no verso 20. Sansão, os filisteus estão vindo aí, estão atacando. Olha a mente de Sansão. Pequei até aqui, Deus está sendo comigo. Não amo minha chamada, amo Dalila. Deus é comigo igual, não acontece nada, não tem consequência. A Bíblia diz que ele disse: eu sairei como antes e me livrarei. Mas olha a palavra do Senhor para ele: mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu vou repetir: mas Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Irmão, imagina a dor de um homem, de uma mulher ter o Espírito Santo, sentir o calor do Espírito Santo. De repente você não sente nada, você fica como uma lata vazia, como um cano que não passa mais água. Sua vida perde o sabor, a sua vida perde a graça, porque o que dá graça na tua vida é o Espírito Santo. Aleluia. E o Senhor deixou Sansão. O Senhor abandonou Sansão, porque ele abusou da misericórdia. O Senhor está dizendo para alguém: não abuse da misericórdia. Eita. Eita, Veremando Rebidácia, não abusa da misericórdia, Sansão. Não abusa da misericórdia, Sansão, porque até a minha misericórdia tem um limite, Sansão. Alabarante, Oreb, Assura. Irmão, Deus é misericordioso para sempre, sempre, sempre. Mas com quem tem chamado, com quem tem responsabilidades, Deus não vai te tratar como inocente, não.
Ei! Você foi chamado para fazer algo, Sansão. E a Bíblia diz que o Senhor deixou Sansão. E a Bíblia diz que quando ele percebe que ele não tem mais as forças, os filisteus o dominam. Porque ele brincou tanto com o pecado, brincou tanto com as irresponsabilidades. Agora ele é escravo. Um homem que era livre está se tornando escravo. Um homem que tinha liberdade, que podia ir para onde ele queria, agora ele está preso, porque brincou. E a Bíblia vai dizer que Sansão foi preso, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. O prenderam com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Sabe o que aconteceu com Sansão? Primeira coisa, preso. Um homem livre se tornou escravo. Agora escravo não pode ir para onde quer, não faz o que quer, porque está preso. Não come a hora que quer, não faz mais o que quer, porque está preso. Sansão, porque brincou, se tornou escravo novamente. Mas a Bíblia vai dizer, continuando, que furaram-lhe os olhos, ou seja, ele perdeu a visão. E quando você flerta com o pecado, você vai de abismo em abismo. A consequência é você perder a visão. Porque tem pessoas que não são mais apaixonadas pelo céu, não desejam mais a volta de Jesus, não amam mais a vinda do glorioso Senhor, porque está perdendo a visão. Jesus está dizendo, cuidado, não ame mais Dalila do que a tua chamada. E o primeiro chamado do crente é chamado à salvação, é chamado a ser uma testemunha de Cristo, é ser chamado a amá-lo até que Ele venha, aleluia, é perseverar até o fim. O Senhor nos chamou e o Senhor diz, não perca a tua visão, não tire os olhos, aleluia, daquele que pode te remir e te levar para o céu. Glória a Deus. Olhando para Ele, autor e consumador da fé. Isaías 45, 22 vai dizer, olhai para mim todos os confins da terra e sereis salvos, pois eu sou Deus e não há outro. É olhar para Ele, não tirar os olhos dele, mas quando o Sansão tira os olhos, ele perde a visão. Ele está preso e por ele estar preso, algemado, ele começa a girar em volta de um moinho. A vida de Sansão não vai para frente, ele fica rodando em círculo, não sai do lugar. Já viu pessoas que nunca saem de lugar, passam 1 ano, 10 anos, 20 anos, você olha para a pessoa, você está crescendo, todo mundo à sua volta está progredindo, mas a pessoa está como um bonsai, sabe? Bonsai é a árvore que tem as suas raízes cortadas. Era para ser grande, mas está pequeno ainda. Era para ser grande, mas está andando em círculo. O Senhor não quer isso para a tua vida, meu irmão. A vida de Sansão é o exemplo do que nós não devemos ser. A vida de Sansão é um exemplo por onde nós não precisamos passar. A vida de Sansão é um exemplo. Eu não preciso viver o que Sansão viveu. Eu posso, aleluia, fugir disso, aleluia, porque é um Deus que me dá graça para vencer os abismos. Aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus. O Senhor, quando Ele está expondo a vergonha de Sansão, não é porque Deus gosta de expor a vergonha. Porque aqui já não se tornou mais a história de um homem que tinha uma chamada e está envergonhado, mas de um Deus que age com misericórdia. De um Deus que demonstra graça até quando Sansão não pode mais fazer nada. Até quando Sansão já perdeu o foco da chamada, até quando Sansão já está andando em círculo, não tem mais esperança para ele, agora começa a entrar um Deus de graça e vida, porque a Bíblia vai dizer que Sansão está rodando, está vivendo em círculo, não tem mais visão, mas ele vai orar, Senhor, eita, Aleluia. eita, lembra-te de mim e me dá força só mais esta vez. Está cego, mas ainda tem lágrima. Está rodando no moinho, mas ainda tem um Deus que está ouvindo lá de cima. Aleluia. Sansão perdeu muitas coisas, irmão, porque o pecado vai te roubar muitas coisas. Mas lembra lá no começo? Ele tinha uma palavra. Bate no peito e diz assim, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma promessa. Bate no peito e diz, eu tenho uma promessa. Eu não sou um rascunho. Eu posso ter errado até aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida. Não importa quem não está acreditando, porque os filisteus estão lá em cima, zombando de Sansão.
Mas tem um Deus olhando. Sansão, tu está envergonhado agora, mas você tem uma palavra sobre a tua vida. E a Bíblia diz que quando ele chora, quando ele se arrepende, aleluia, o Senhor o restaura as forças, aleluia, o Senhor o levanta novamente. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa onde você está, não importa o buraco que você entrou, não importa as irresponsabilidades que você trouxe até aqui, mas se você se arrepender, se você chorar, se você for sincero, aleluia, a unção volta. O arrependimento ativa a graça de Deus. O arrependimento ativa a unção de Deus sobre a tua vida novamente. Aleluia. Sabe o que Deus está mostrando para nós na história de Sansão? Aleluia. Caiu, mas eu tenho uma promessa para cumprir. E quando Sansão ora, aleluia, o Senhor o restaura. Se coloca de pé nessa noite. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, lembra da promessa de Sansão? Qual era a promessa que o anjo fez? Esse homem, esse menino no teu ventre vai livrar Israel da mão dos filisteus. Durante a vida ele até livra, mas a Bíblia diz que quando ele derruba as colunas do templo, a Bíblia vai dizer que mais foram os que morreram naquela queda do que todos os que ele matou em vida. Mais foram aqueles que morreram com aquele sacrifício de Sansão do que ele fez em toda a sua vida. Sabe o que Deus está mostrando para nós? Estou cumprindo a promessa na vida de Sansão. Glória a Deus. Sansão não precisava passar por isso. Sabe o que Deus está dizendo? Irmão, não pague para ver, não brinque com o pecado. Mas se o Senhor tem uma palavra sobre a tua vida, anda em obediência, anda no caminho da graça de Deus, anda na palavra, porque o Senhor tem promessa, tem dores que você não precisa ter, e o Senhor está dizendo, se tem algo aí que está te impedindo, volta enquanto é tempo, volte-se para o Senhor, arrependa-se, se volte para Ele, porque Ele é misericordioso para te levantar novamente. Feche os seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai, aqui está a tua igreja. Senhor, aqui está a tua noiva.